Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Mais QI Podcast. Hoje um especial com a pediatra afetiva, a querida Luana Lima. Seja Olá, bem-vinda. agradeço. Boa noite a todos, boa noite a todos. Eu me chamo Luana Lima, sou pediatra. Tive a honra de conhecer Marisa em diversas situações e vai ser uma alegria partilhar com vocês a nossa conversa. Luana, amada, conta pra gente da sua história, de onde você é, como você chegou aqui, como se você é de Resende. Conta pra gente sobre isso. Então, na verdade, quem chegou em Resende primeiro foram os meus pais, né? Os meus pais vieram do Rio, o meu pai veio para trabalhar no Exército, se apaixonou pela cidade, já casado com a minha mãe. Quem conhece meu pai é o Valdir Lima, minha mãe Sandra Fagundes Lima. E os dois chegaram em Resende e eles vieram morar na AMAN, trabalhar na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. Depois se mudaram para o Paraíso, onde eu nasci, naquela subidinha ali do Paraíso, né? Então, nasci ali no Paraíso e brinquei muito ali naquelas praças, brinquei muito ali pelo Paraíso, fui muito naquela festa que tinha ali no Paraíso. Depois disso, os meus pais se mudaram para o Manejo, e aí eu passei a grande parte da minha infância brincando ali no tobogã, me divertindo no Manejo. E depois eles se mudaram para o Jardim Brasília, moramos em Penedo, também a gente deu uma passeada por Resende, né? Eu sou resendense, nasci na PEMI, minha filha nasceu na PEMI, trabalhei na PEMI, como todos conhecem. Na verdade, quase Resende toda nasce na PEMI, graças a Deus. Eu fui dar uma olhada nas estatísticas, a gente tem mais ou menos de 80, 90, 70, dependendo do ano, por cento dos nascimentos de Resende. Então, nasci ali, coordenei muitos anos, me vi em cada nascimento que aconteceu na PEMI e Eu imagino partilhei. como deve ter sido para você Foi muito essas interessante, né? experiências. Eu nasci ali, quando eu recebi o convite de vir trabalhar, foi uma alegria, né? Porque você poder devolver para o universo e visualizar em cada chegada a sua própria chegada, isso é muito bonito, assim. Mas antes você dessa sua experiência como médica, como você chegou a isso? Você estudou aonde? Então, eu saí de Resende, estava contando da minha infância, então deixa eu contar para minha infância, porque você foi minha professora de dança. Eu Ai, dancei que ali no prazer, menina, Marinho. saber disso. Então, eu dancei ali no Mário Periquito muito tempo, a gente estava até no aquecimento aqui conversando sobre isso, né? Como é importante a dança, como é importante esse movimento para as crianças e para o nosso Demais. desenvolvimento. Então, eu, como criança, fiz essas aulas de dança, fiz aulas de inglês aqui em Resende, então passei bastante por esse movimento. Eu me Você, formei no. literalmente, você é de Resende mesmo, né? Toda história em Resende. Sim, passei minha vida inteira e me preparei fora. Na verdade, eu só saí de Resende porque eu precisava me preparar muito para voltar para cá e poder fazer algo melhor pela cidade que eu amo, né? Então, eu saí de Resende para estudar. Não saí de Resende para nada diferente disso. Então, eu saí para fazer faculdade, fiz faculdade fora, né? Me formei em medicina. Na verdade, eu primeiro fiz psicologia na UFRJ. Menina, você fez psicologia O também. que acontece? O que lhe ajudou muito hoje na sua Sim, sim. profissão, O né? que acontece? Eu terminei o terceiro ano do curso com 15 anos. Eu me lembro, assim, ele, todos os nossos professores do meu curso falavam assim, Ana, barbada você passar em medicina. Você vai passar muito fácil em medicina. E aí eu tive medo. E como o medo, ele é deletério pra gente, né? E eu tive É. muita cobrança, assim, eu me senti muito cobrada por mim mesma, de conseguir passar. E aí eu falei assim, ai, gente, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E aí eu acabei indo fazer psicologia. Porque eu falei assim, eu vou fazer Isso psicologia. foi em que ano? Ai, faz muito tempo. Eu tinha 15 anos, meu Deus, pô, Você não me tinha lembro. 15 aninhos. Eu tinha Olha, 15 anos. E menina, aí novinha. eu fiz faculdade. E aí eu passei para a faculdade da UFRJ e as minhas notas davam para medicina. Meu pai ficou triste, todo mundo ficou triste, a família ficou triste, até eu fiquei triste. Mas fui fazer psicologia. E me apaixonei, assim, foi muito bom, assim, lidar com o preconceito. Só que eu era muito imatura. Eu tinha um professor que dava uma aula que ele falava assim, você só tem 15 anos, você não pode assistir essa aula, você vai aguardar lá fora. Eu ficava fora da sala, eu era a única aluna que ficava fora Frustrante da isso, hein? sala. E aí a faculdade acabou entrando em greve.
E aí, quando a faculdade entra em greve, eu acabei voltando para Resende. Estudei no Dom Bosco, Zé Manuel e os nossos grandes amigos do Dom Bosco ali, eles fizeram a minha vida, queria agradecer muito. O N continua lá Sim, no Dom Dom Bosco. Bosco. E eu voltei para Resende, fiquei estudando sozinha. Eu ia todo dia à tarde no Dom Bosco, com apoio, obviamente, do Zé Manuel. O Zé Manuel foi a minha fonte de estudo mesmo, mas eu sentava na biblioteca do Dom Bosco, por isso que eu, assim, agradeço ao Sérgio, agradeço a toda a estrutura que eles me deram. E era gratuito. Eu sentava lá todo dia à tarde, na biblioteca sozinha, estudava, estudava, estudava. E fui fazer medicina. Eu acabei desistindo, né, da psicologia quando entrou em Então greve. você não concluiu a psicologia, mas que te Mas ajuda olha, muito, eu né? fiz 3 anos. Eu fiz Nossa, 3 anos de 4. Na você época eram fez, 4. concluiu. Eu concluí quase, Sim, mas não concluí por causa dessa greve. A greve durou muito, durou quase 6 meses. Assim, foi muito difícil pra gente. E a gente tem que entender que isso é muito difícil para a formação do indivíduo. E aí eu voltei para Resende, fiquei estudando sozinha e fiz um vestibular para medicina. Só fiz um. E aí eu você passei prestou um. Eu só fiz um. E aí eu passei, fui fazer medicina. Quando eu cheguei prodígio em essa casa, guria, hein? quando eu cheguei em casa, meu pai tinha colocado uma faixa. Fiquei Ai, até que arrepiada lembrando, emocionante assim. isso. Ele colocou uma faixa na frente de casa, né? Escrito parabéns, minha filha, assim. Ai, chorar. E aí, assim. E aí tudo começou, né? Comecei a fazer medicina. E aí, dentro da medicina, comecei a encontrar as possibilidades, né? De cuidar também, assim. Porque quando você cuida de alguém, você também se cuida, né? Então aí fui fazer medicina. Como É, você decidiu fazer medicina? Você já tinha noção de que você ia ser pediatra ou ainda não? então, não. Eu entrei para fazer medicina e eu tinha, na verdade, eu queria fazer algo que fosse do nascimento. Então eu cheguei a pensar em fazer obstetrícia, cheguei a pensar em fazer ginecologia. Assim, eu Ah, sabia que eu ia ficar ali naquela área nada. da mulher, assim mesmo, né? Assim, Sim. dessa chegada, né? E aí acabei fazendo pediatria porque tudo foi acontecendo dessa forma. Na verdade, na época da faculdade, eu tive um professor que me apoiou muito, que é o Beto Bering, que hoje é o chefe da Supere, né? O dono da Supere, que trabalha na Unimed. E o Beto foi uma das pessoas que mais me fez fazer pediatria. Assim. Eu me apaixonei pela pediatria porque o Beto foi um grande professor. Trabalhava nessa Ele me área? dava aula na faculdade de pediatria. Mas o que que ele fez que ele te Então, induziu a fazer a ele começou pediatria? ele começou a me chamar para dar plantão, para acompanhar o TI dele, que era em Volta Redonda e Barra Mansa, se não me engano. E aí eu comecei a acompanhar a neonatologia, comecei a acompanhar a pediatria, comecei a ver pediatria. E aí eu comecei a me apaixonar pela pediatria. Eu Então, assim, comecei. café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, era pediatria. E aí eu Aí não tinha comecei por como. conta dessa paixão, Hum, porque ele acabou me apresentando a NEL, né? E aí eu vi os bebês. Depois que você vê bebês vitoriosos, como eu vejo, você imagina um bebê que nasceu prematuro, ele, apesar das pessoas julgarem ele como frágil, ele é o maior guerreiro que a gente tem no universo. Um bebê que nasce com menos de 600 gramas, com é, menos de 1 quilo, esse bebê ele conseguir alcançar a sua maturidade e se tornar um adulto com todas as suas potencialidades alcançadas, é um isso é uma maravilha do universo. Então, eu tive a honra de começar a participar desse movimento ainda na faculdade, ver isso. E assim eu comecei a me Você foi dedicar. escolhida no mundo para trabalhar nisso. Sim, foi tudo acontecendo, assim, eu Você foi não. escolhida, nossa, eu escolhi você, Sim. não tem dúvida. E aí eu comecei a fazer, assim, e agradeço muito mesmo essa oportunidade, porque aí eu comecei a fazer pediatria, fiz pediatria, eu tive um intervalinho que eu preciso contar, que foi Então mágico. vamos nós. Eu me formei no meio do ano. E você só pode fazer pediatria, residência, no fim do ano. Então eu fiquei 6 meses trabalhando com saúde da família, E onde aconteceu isso? aonde eu fiz faculdade, em Vassouras. E aí eu fiquei numa cidade pequenininha. E aí a gente ia na casa das pessoas, eu era tipo um agente comunitário médico, né? Eu ia na casa das pessoas, eu fazia assim, para você entender, eu fazia preventivo na casa das senhoras. Porque eu entendia a dificuldade que uma mulher tem, às vezes, de se expor e de se expor Sim. no ambiente hospitalar.
uma senhora de 70 anos, 60 Porque a anos. maioria das mulheres preferem ser atendidas por mulher mesmo. Sim, mas você imagina também assim, deitar na cama, obstétrica, a entrada do espelho, todo esse É um contato desconforto é um desconforto para a mulher. muito grande. É um desconforto. Então, a sutileza de ir na casa dessa pessoa, eu ia na casa das mulheres fazer preventivo, eu ia na casa de todo mundo. Então, assim, eu acho que a medicina, ela, na verdade, ela é uma bênção divina. O que acontece mesmo é que a gente tem uma estrutura que é muito debilitante, porque os nossos superiores não entendem que a gente está ali para fazer o que tem que ser feito. E às vezes você não consegue porque você tem restrições de um sistema, né, Que ele que te limita por demais, né? ele te Isso limita. já é até uma outra área que a gente poderia depois falar sobre esse assunto, porque é muito. Se faz necessário ter uma atenção mais para a saúde Com certeza. nessa área feminina da Sim. mulher. Então, e aí eu lembro assim, quando eu saí, aí vem a história da faixa de novo. Botaram uma faixinha lá na frente. Ana, por favor, não nos deixe que eu preciso de pediatria agora. Mas aí eu fui fazer pediatria, acabei fazendo pediatria também em Valença, em Vassouras. E o cuidado na cidade pequena, ele é diferente, porque eu te conheço. Eu conheço seu filho. E as Eu, pessoas te conhecem com uma intimidade que é incrível, né? sim, e você vai encontrar aquela pessoa o tempo inteiro. Sim. Então, assim, ela passa a ser, aquela criança que você cuidou, ele passa a ser alguém que faz parte do seu dia a dia. Eu vou na padaria, Exatamente. a pessoa que me vende pão, o filho dela ficou comigo na UTI. Então, ela fala comigo, ela me mostra as fotos, eu sei quem é. Então, você aprende a ter vínculo, que é o que a gente conversa quando a gente fala sobre pediatria afetiva. A pediatria Porque afetiva é Resende isso. não fica muito longe, né? Porque, por exemplo, nós somos tão próximas que até mesmo você cuidou do meu neto na UTI, né? Sim. Então, o cuidado com o seu neto, depois de já ter te conhecido, tudo isso faz com que a gente trate as pessoas com afetividade e amorosidade. E aí, por isso, a gente cria o conceito de pediatria afetiva, porque eu tenho que ter afeto, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que sentir também. Eu choro quando eu vejo a passagem de alguma criança, como antigamente eles diziam que viram um anjinho. Eu tenho que tentar fazer com que aquela família tenha a percepção da importância daquela existência, mesmo que por um curto período. Então, quando eu estou participando desses processos e depois eu encontro essa pessoa na rua, eu tenho que perguntar como é que ela se sente, como que ela está, como que ela está hoje. Então, quando eu passo a fazer isso, eu passo a fazer parte da vida A daquela pessoa pessoa. não só passou por ali, né? Você continuou tendo contato, não foi só mais uma peça E eu na não posso pensar sua caminhada. eu não posso pensar que o nascimento de alguém se eu estou presente, tenho a honra de estar presente no nascimento de alguém ou na chegada de alguém, eu faço a diferença naquele momento. E isso não me torna, eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior que alguém, estou dizendo que eu posso fazer o meu melhor dentro daquele momento. Mas sabe o que me encantou muito no momento que meu neto estava internado? Que eu olhava para o meu neto e falava assim, ele não vai. Tentar não me emocionar, tá? É difícil. Vou tentar. E depois a atenção e a calma que você nos transmitiu, que você reuniu toda a família para poder falar sobre o assunto, sobre tranquilizar e em tempo todo a gente também tá orando, a importância da nossa oração. Sim. Eu lembro de você falando. Mas não que aquilo era uma coisa preocupante, e sim que era um somatório de tudo, que tu era um conjunto das coisas que estavam para acontecer. E que a cada dia era uma luta a ser vencida. É tudo muito delicado, mas você mais passou para a gente uma paz, uma segurança de que a gente ia embora para casa, tipo assim, amanhã a gente vai voltar e amanhã a gente vai fazer o nosso tempo para casa. E foram ali nossos 25 dias. Né? O dia que nós tivemos contato com você, a gente foi assim, uma importância muito grande, de uma paz profunda. Foi muito, muito enriquecedor no dia que você falou com a gente. E a maneira que você transmitiu, aquilo não sai da minha cabeça.
Eu acho que quando a gente tem o adoecimento de um ente tão querido, tão pequeno, a família adoece. Então a gente tem que tratar todos para que você hoje possa dar todo o seu amor para essa criança, como avó, como mãe, como pai, como toda a família. Se eu não consigo te passar a segurança, porque eu tô rígida, eu tô saudável. Então, se eu não consigo te trazer tranquilidade nesse momento, te trazer essa paz, eu não estou fazendo o meu papel de médico. O papel de médico não é só curar com as medicações, porque para isso a gente vai estudando e vai se aperfeiçoando a cada dia. Mas eu preciso também, e para isso eu agradeço esse período que eu fiz de psicologia, mas também toda a vivência que a gente tem desse contato. Você foi parte que me criou dessa história. Porque quando a gente fazia aula de dança, eu tinha as minhas dificuldades. Eu tive as minhas dificuldades ali. A gente estava começando a dar roupa, né? Eu era mais cheinha quando eu era pequena. Então, aquela roupinha de lycra, eu olhava as amigas e eu tinha dificuldade. Então, você me apoiou um dia. Então, poder te apoiar no outro dia, isso é sororidade que as mulheres precisam, os homens precisam, as comunidades precisam. A gente busca comunidade na vida. Quando a gente pode viver numa cidade que a gente tem uma comunidade, que todo mundo se representa, querendo o bem do outro, você quis o meu bem, eu quero o seu bem, e assim a gente vai se desenvolvendo nesse movimento. Mas para chegar nessa maturidade profissional, como a gente estava conversando lá da história, a gente passa por diversos aprendizados, né? Então, assim, depois desse momento de ter começado a fazer pediatria, ter tido todos esses professores que hoje me ensinaram, porque hoje eu dou aula na universidade, né? Eu sou uma professora universitária. Então, o que o Beto fez por mim, hoje eu faço por outros. Então, assim, hoje eu tento para os meus amigos, eu ia falar amigos, eu chamo eles de amigos, tá? Os alunos, né? Hoje eu tento para os meus amigos fazer com que eles saibam que eu também recebi esse afeto de alguém anteriormente, Sim. que me transformou no que eu sou hoje. Então, eu tenho que também retribuir isso pro próximo, né? Assim, a boa e velha frase, né? Trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Ame o próximo como você gostaria de ser amado. É a troca constante. E assim, eu acredito que o universo vai sempre sendo benevolente com quem é benevolente. Eu não estou dizendo que é um payback, não é isso. É feliz e é gratificante ouvir as pessoas falando que tiveram boas experiências. Para você é gratificante ouvir o que eu te conto. Para mim é gratificante ouvir o que você conta. E é isso que a gente vai levar do universo, assim, a gente vai levar dessa vida. Né? O que a gente deixou de bem, a gente deixou de benfeitorias. De fato. E aí, contando, aí minha história é muito longa, mas eu vou tentar resumir. E aí, enfim, fiz pediatria, fiz neo, fui fazer neonatologia na perinatal. A perinatal era um sonho, né? Era uma estrutura enorme na época que eu fui fazer. A gente estava na capa da Veja. Tá na capa da Veja era muita coisa naquela época, né? Coisa. Então, você estava na capa da Veja, perinatal, conheci Zé Maria, conheci o Manuel, conheci essas pessoas que me ensinaram tanto. E aí, e sempre com a perspectiva de voltar para Resende. Acabei também conhecendo outros professores. Um professor me levou para o pós-operatório cardíaco, comecei a trabalhar no pós-operatório cardíaco. Eu até assim, o filho do. Qual é o nome do. Ai, esqueci o nome dele, que faz aquela série do Vinícius, é demais. Waiter. Esqueci o primeiro nome. Enfim, mas o filho dele, eu nem gosto de falar muito disso. O filho dele eu cuidei isso. Falando do André. Então, o André, o filho dele, acho que tem 18 anos. Não vamos falar essa idade, mas assim, eu cuidei dele no pós-operatório cardíaco no Rio, sabe? E aí eu fiz esse pós-operatório cardíaco lá no Rio, trabalhei diretamente, assim, com ação, com vida. E em um momento eu comecei a achar que eu estava ficando muito impessoal. Porque o pós-operatório cardíaco, ele, apesar de todo o aprendizado técnico que ele me trouxe, de saber o que eu estou fazendo e aprender muito com a Sandra, né? Enfim, as pessoas que passaram por essa história, eu cheguei um dia que eu precisei fazer uma massagem cardíaca a céu aberto. A céu aberto é realmente tocar o coração de alguém. E aí, depois desse Isso dia... mexe muito com a gente, né? Muito mais do que a gente imagina. Depois desse dia, eu cheguei em casa.
queria me abrir assim, e depois eu tive uma dificuldade porque os pais dessa mesma criança, eles se queixaram que a gente não tinha descido para dar informação. E eu estava ali, um movimento muito mais amplo, talvez, do que você é um, tá ali com um filho, né? E aí a minha chefe de lá falou para os pais assim, vocês não têm noção do que essa médica fez por filho de vocês. Vocês tinham que ter vindo aqui para agradecer o que ela fez. Agradecer o que aconteceu. E aí depois desse momento eu comecei a falar assim, gente, eu preciso de um pouquinho mais. E aí eu comecei a buscar um médico sem fronteiras. Fui para o Médico Sem Fronteiras. E eu acho que todo mundo devia passar. Um pouquinho mais que você buscava. Depois dessa, eu não consigo ver um pouquinho mais que você deveria. Porque chega um ponto do universo que você começa a valorizar coisas que não são valorizáveis. Eu estava morando no Rio, né? Então, ao mesmo tempo que tudo vai acontecendo desse campo profissional, você começa às vezes a valorizar um produto, valorizar algo que você tem, valorizar uma casa, valorizar. Estava te deixando um pouco sensível. Eu comecei a ficar muito mais sensível, acho que a palavra certa é essa. Mais sensível. Foi abrindo, né? Acho que a gente vai tirando essas amarras que a gente vai tendo na vida, né? A gente vai tendo uma cebola mesmo, que a gente vai descascando. E aí eu acho que eu fui descascando essas cebolas. Eu acho que a minha visão é que assim, quando você começa a trabalhar com o corpo humano, ao ponto, chegar ao ponto de tocar no coração, eu penso que vai ficando discreto, e você já começa a ver como você, assim, sou poderoso. Não estou dizendo que você tá, mas vai que as pessoas começam a ver isso, que aí eu penso assim, vai ficando discreto ao ponto de não ter mais fé. Sabe que você me trouxe uma percepção de algo que muito me incomodava. Eu tinha um cirurgião cardíaco nessa época. Pode ser isso, você deve ter razão mesmo. A gente tinha um cirurgião cardíaco que uma vez eu ouvi, nesse mesmo período, uma mãe falou para ele assim, eu agradeço primeiro a Deus, né, por cirurgia ter sido um sucesso, e agradeço esse movimento, e depois eu agradeço a toda a equipe, a você. E esse médico falou para ela assim, não, seu filho nasceu com problema cardíaco porque Deus fez. Quem corrigiu foi eu. Você agradece primeiro a mim. Depois disso eu quis ir para a África. Eu acho que você tocou num ponto muito essencial. Essa desumanização dentro da medicina e dentro da realidade que eu estava vivendo começou a me incomodar mais. Mexeu com você. Começou a me incomodar mais esse padrão de pessoas que acham que são superiores ao outro e que são detentores de um poder maior do que o poder divino. E aí eu fui para a África. Realmente, você... É a arrogância, né? Isso. E aí, nesse momento, eu fui para a África. O ser fica arrogante e não tem noção, e perde a noção da harmonia, da humanização. Perde a noção também da sua posição dentro de um circuito universal. Você é um grão de areia dentro de todo o universo. Então, quando você perde essa noção, você acaba achando que você pode mais do que tudo. E pode ser isso, realmente. E aí eu acabei chegando no maior campo de refugiados do mundo, Dadaab. Depois, se alguém quiser... no maior campo de refugiados. Gente, menina, você tem história. Muito, vai longe. E aí, assim, eu fui parar no maior campo de refugiados do mundo, tem bastante reportagem. Se a pessoa botar no Google lá, Luana Lima, Dadaab. Vou ver. Tem bastante reportagem ali falando sobre isso. E aí fui para Dadaab e na Garrali e aprendi muito. A minha intérprete. Agora entendo por que tu foi para lá. A minha intérprete era assim, de uma voz. Ela falava assim, ela contagiava todo mundo. Talvez porque eu a contagiasse, ela me contagiasse. E a gente começou um movimento e a gente chegou lá com uma taxa de mortalidade de mais ou menos 10 crianças ao dia. A gente chegou, as pessoas vão se lembrar, porque quando eu falo no campo de refugiado, da Dábida, Somália, crianças da Somália, aquelas que vocês viram, década de 80, 90, sem
chego nesse descuido do próximo, Né? que não é uma responsabilidade de De toda uma todo humanidade, de toda uma humanidade. E aí chego em Dagahari, chego em Dadaab e fico nesse ambiente aprendendo, aprendendo a cuidar, aprendendo a importância da mulher, porque é um país muçulmano. Então, no meu primeiro dia, nenhum homem queria me ajudar, porque como mulher, então você tem que recuperar todo o seu poder pessoal, porque o meu conhecimento que vinha de perinatal, de procardíaco, de hospitais privados de grande monta, teve que aprender a lidar com o simples. O que a gente pode fazer? Como a gente pode aprender a lavar a mão? Como a gente pode aprender a cuidar do próximo? Como que eu posso cuidar de uma mãe? A história que eu conto, que eu acho que foi muito impactante para mim, eu tive uma mãe que eu cuidei que ela tinha duas roupas. Duas roupas. Eu cuidei do filho dela, ela me deu uma roupa. Ela me deu metade do patrimônio dela. Todo o patrimônio dela em duas roupas. E depois eu até usei essa roupa no meu casamento, com meu marido. Então, no meu casamento lá, né? E aí, entender essa realidade de que alguém consegue te dar algo que é tão importante para ela. E eu participei do boom da desnutrição, do início da guerra. Então, um período que eles demoravam 3 dias para atravessar o deserto, eles passaram a atravessar em 15, 20 dias. Então, o grau de desnutrição começou a ficar extremo. Eu comecei a coordenar o espaço, vou dizer assim, porque eu tinha uma outra médica que não tinha experiência em pediatria. Eu tinha ido para fazer bebê, tá? Para cuidar de maternidade. Chegou lá, eu fui desviada para a função de nutrição e dali eu fui desviada para a função de coordenação dentro desse sistema. E a gente conseguiu mudar aquela realidade de mortalidade inicial para sair com uma mortalidade de 10 crianças ao mês. Que para a gente no Brasil é considerado alto, mas para um local no qual eu estava tratando de crianças com desnutrição extrema, a gente encontrou um resultado progressivo de quase 90% de melhora na mortalidade no período que eu fiquei. Então, é sobre isso. Quando você falou aquela questão de ter um toque divino nos movimentos, eu nunca fiz nada sozinha. Eu simplesmente dividi as estruturas. Eu peguei um cenário e falei, olha só, todas as crianças grávidas estão comigo. Nos outros prédios, eram 4 prédios. Um prédio vai ficar com os desnutridos e 2 prédios vão ficar com as crianças clínicas. Eu não quero ninguém grave no prédio de vocês. Todos os graves ficam para mim, porque eu não conseguia ver 340 crianças por dia. Então eu pedi, 40 ficam comigo e vocês ficam com as outras 300. As 40 que estão comigo são as mais graves. Eu não quero que vocês permitam que aconteça algum óbito nas outras áreas. Por quê? Eles tinham que ter somente a percepção de quem estava grave para me encaminhar. Entende? Para que eu pudesse centralizar comigo a gravidade daquelas crianças. E assim poder administrar com mais segurança. E diminuir o risco de morbidade, de mortalidade, no caso. E assim a gente conseguiu reduzir toda a mortalidade. Então, a gestão do espaço, a gestão e a organização do espaço é o que faz toda a diferença. Eu já tinha feito gestão quando eu cheguei lá. Já estava estudando gestão. Estudar gestão e estudar organização faz com que você tenha uma visão do global, além da visão médica. Com isso, você consegue diminuir os seus indicadores negativos. É isso que traz a diferença. Facilita você visualizar. Facilita você visualizar a dinâmica de um processo. E assim você consegue aplicar dentro desse processo, que é importante, e conseguir resultados melhores. Mas enfim, passamos por Dadaab, fui para a Europa, fiz meu mestrado, montar uma parte pessoal. Eu conheci meu marido nesse campo de refugiado, né, Barents. E aí a gente se apaixonou lá. Ele veio da França para cá, para o Brasil, por amor. E a gente acabou voltando para cá. Quando a gente chega aqui,
eu achei que eu estava pronta para voltar para Resende. E aí eu volto para Resende. Então a gente sai para aprender para voltar para Resende. Chego em Resende com uma bagagem humana, uma bagagem emocional, uma bagagem espiritual, vou dizer dessa forma, e uma bagagem técnica de um mestrado em gestão. Isso é tudo. E volto para administrar a PMI. Quando eu cheguei na PMI, a PMI ainda era lá embaixo. A gente tinha, se não me engano, 4, 5 leitos efetivos de UTI neonatal. E aí eu fico na PMI ao longo de 12 anos. E ao longo desses 12 anos, a gente consegue mover as estruturas, né? Com todas as outras pessoas que ali estavam, que permitiram que isso acontecesse, obviamente, e que participaram junto. Porque nada a gente vai fazer sozinho, sempre a gente vai aprender e ensinar. É uma aprendizado constante, né? É sempre constante, sempre, a gente está todo dia aprendendo. Fico na PMI, a gente move a UTI para 15 leitos, desenha aquela estrutura que todo mundo conhece, escolhe as cadeirinhas coloridas, escolhe, desenha processos, conversa com a equipe, cria na equipe o conceito do mesmo amor. E a gente só pode ensinar as pessoas sendo. As pessoas só vão aprender quando elas veem o outro fazer. Então, quando elas veem alguém amando, não que elas já não amassem antes. Eu também aprendi. Nossa. Então, até mesmo que ela consegue, ela sabe, ela ama, mas não sabe mostrar o quanto ama. Sim. E aí, assim, é a minha casa de também um enorme aprendizado, porque as técnicas, as enfermeiras, os outros médicos que me acolheram, a equipe da PMI que me acolheu. A equipe da PMI, por exemplo, teve uma época que eu vi muita gente reclamando, você está falando de amor da PMI, de doação de amor. Muita gente não sabia como doar esse amor para as pessoas, assim, retribuir, nem a equipe, nem mesmo quem passou por lá. Não sabem responder ao amor. E aí, com o tempo, vai aprendendo, por exemplo, vou colocar o meu exemplo, a gratidão que eu tive do meu neto poder ir para casa depois da fase complicada que ele passou. Eu vi a PMI com outro olhar que não era só, porque até então, para mim, as crianças iam lá, nasciam e iam embora. E essa parte que a gente não passa, que a gente acha que nunca vai passar, não traz a gente um olhar, um outro olhar, que assim, olhar com mais carinho para a PMI, com mais amor, porque ela oferece muito mais. Eu acredito que assim, a UTI é um setor fechado, né? A gente tem um grupo de pessoas. Assim, e eu vou falar de todas as UTIs, tá? Todas as UTIs que eu trabalho, tipo assim, muitas na vida. Em todas as UTIs que eu trabalhei, eu percebo que o grupo de mulheres, que a gente tem uma grande maioria de mulheres trabalhando dentro da saúde, isso não é uma percepção, isso é uma estatística. A gente tem quase que 80% dos funcionários de saúde sendo mulheres. Então, quando a gente vai conversar sobre mulheres, cuidando de homens, cuidando de crianças, o afeto e o carinho, ele acaba sendo de uma outra forma de sutileza. Né? O sentimento da maternidade, ele passa por um outro caminho. Mas aí, assim, voltando nessa história pessoal, o que a gente faz ali? A gente sai da UTI da PMI, e aí eu vou para a Fiocruz, que é um lugar conhecido como a Fiocruz, é Instituto Fernandes Figueira, né? Então é o melhor hospital de neonatologia do Brasil. Em que época você foi para lá? Eu fui ano passado para a Fiocruz e chego na Fiocruz, começo a dar aula na faculdade, em Valença. Valença? Isso. E aí na faculdade Valença ou Vassouras? Eu dou aula em Valença e me formei em Vassouras. É por isso que eu falei. E aí eu começo a dar aula em Valença, eu dou aula de gestão, todo aquele circuito organizacional que é necessário para que a gente alcance uma maturidade. Eu dou aula de medicina baseada em evidências, que é o que eu tento aplicar ao longo da minha vida e ao longo da pediatria afetiva, porque se você for entender, quando você fala de evidência me diz como eu vou alcançar maior eficácia para cuidar do seu neto, para cuidar de qualquer indivíduo. Então, quando eu falo em evidência, é o que está certo que tem que ser feito.
Sim. Não é o que a Luana gosta. Eu É o que tem não que posso ser escolher. É o que tem que ser feito, porque já foi comprovado cientificamente que tem um valor. Isso que as pessoas não entendem dentro da medicina. Quando eu falo para vocês de pediatria afetiva, eu estou te dizendo que o afeto hoje é comprovado cientificamente como o melhor cuidado para a criança. Colocar no colo faz do seu filho uma criança melhor do que a que fica sentada chorando. Ponto. Isso é uma evidência médica. Sim. É diferente de eu vir aqui com achismo. Eu acho isso. Eu procurei no Google Mas isso. tem muitos achismos por aí, Luana. Não. O E que mais aí, assusta. e aí eu dou aula de medicina baseada em evidências, dou aula de pediatria e dou aula de simulação em ventilação mecânica, que é algo que também é um pouquinho mais específico. Meu mestrado, que foi em Portugal, foi na Universidade do Porto, nesse intervalo, né, quando eu saí da África, passei pela Europa, já com meu esposo. Quanto tempo tem? Você fez as mestrado? datas. Então, eu fiquei Mais ou 13 anos menos. na PMI, saí ano passado, deve ter uns 15 anos, mais ou menos, que eu fiz mestrado. Tem 15 Você anos. tem história. Isso. E aí, hoje, eu chego nesse momento em que volto para Resende, né, para PMI, Pico, estou na Fiocruz e tenho mais esse desafio, que é a pré-candidatura em Resende. É o que a gente vai conversar no próximo bloco. Luana, me conta só uma coisa assim. De onde surgiu a pediatria, o nome pediatria afetiva? Então, a pediatria afetiva ela surgiu porque a percepção que eu tenho do nascimento da criança, você já parou para pensar que a gente chega nesse planeta, a gente veio da água, a gente estava envolto em água. Respira e pensa nisso. Sim. Você estava completamente Não sem ar e água. Você recebia tudo da sua mãe. Em um simples momento, quando o parto é vaginal, você teve uma conversa com sua mãe e vocês dois entraram num acordo daquele desenvolvimento. Vamos torcer para que esse movimento tenha sido de forma amorosa e afetiva. Que às vezes não acontece, porque você tem os seus medos, você tem tudo isso. Você imagina que você está jogando só o amor que você precisa para o seu filho, só o afeto. Ele chega, você consegue ter só afeto por ele, ele ter só afeto por você. Isso acontece no nosso dia a dia. Daí veio o nome pediatria afetiva. Isso precisa acontecer. A gente precisa se resgatar como humanidade e entender que a chegada de um indivíduo é a chegada de um ser divino. Então você é a favor do parto humanizado, né? Eu acredito que nós somos seres humanos. Eu acredito que a gente não devia nem repetir isso. A gente não precisaria estar falando que a gente quer receber uma humanização no nosso parto, no nosso atendimento hospitalar. Estou conversando com um humano. Então, eu acredito que a gente tem que seguir neste processo de humanização, porque é o processo que nos traz para quem somos. Então, eu acredito muito mais no termo desrobotização. Então, o termo pediatria afetiva tem desse afeto, desse amor e dessa condição que eu acredito que é o essencial para que a humanidade se resgate. Gostaria que você deixasse uma mensagem, uma dica para que as pessoas que nos estão assistindo, gente. Uma dica de empreender, que o podcast ele fala sobre empreendedorismo. E essa dica é super importante, que a maioria sempre fica na expectativa da dica de empreender. Então, a maior dica que eu posso dar em relação a isso é que a gente tem que contar com o próximo. Eu não consigo fazer nada sozinho. Então, criar redes, criar grupos, conversar com o próximo, aprender com o outro, entender que eu só cresço se você cresce, entender que todos estamos migrando para o mesmo caminho. Sabe aquela historiazinha do rio que corre para o mar? Sim. Todas as gotinhas vão correr para o mesmo mar. E o desenvolvimento só vai ser alcançado quando todos decidirem fazer o seu melhor. Então, a melhor dica que eu posso dar é faça o seu melhor em qualquer ambiente, em qualquer local que você esteja, seja o seu melhor. É o que eu posso dizer, porque é o que eu tenho tentado. E a outra dica que veio da minha avó é: sempre dá para melhorar. Então, apesar de você fazer o seu melhor, no outro dia dá para fazer melhor ainda. Essa é a melhor dica.
Obrigada pela presença. Eu que agradeço. A gente se vê numa próxima, né? Então, para vocês que nos assistiram, um abraço, até a próxima. Um abraço, uma boa noite, bons sonhos.